Obrigado, pastor. Opa, o som voltou. Que coisa boa. Eu estive ausente alguns dias aqui. Nós estivemos em São Luís, no Maranhão. Eu e a Delma estivemos lá. E Deus nos deu oportunidades muito especiais. O evento que aconteceu no Maranhão, e eu quero trazer essa prestação de contas para a igreja, existe no Brasil a chamada União dos Militares Evangélicos Cristãos do Brasil. Reúne militares das polícias, bombeiro, Polícia Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, polícias rodoviárias, polícias ambientais, Polícia Civil, enfim, guardas municipais e também agentes penitenciários. E nós fazemos encontros de tempos em tempos. E este ano nós fizemos, o nosso encontro foi o 20º Congresso, onde nós ali participamos, pregando a palavra de Deus. O Espírito Santo dá direcionamentos para nós ali, de modo que cada um volta para o seu estado, e lá quase todos os estados do Brasil estavam representados ali, e voltam com aquela chama acesa no coração, porque nós trabalhamos dentro de uma área que ela tem restrição de acesso. Nem todos aqui têm acesso a um quartel, mas os militares que já estão lá dentro, a visão é que eles sejam transformados em missionários nas posições estratégicas as quais eles já estão. E os militares estão no Brasil inteiro, assim como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, Toda cidade tem um quartel, ou do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, ou da Polícia, ou do Corpo de Bombeiros, não importa, todas as cidades têm. Então, ou seja, nós já estamos posicionados nas áreas estratégicas do nosso país. Então, de tempos em tempos, a gente se reúne para tratar destes assuntos. Eu estive também, antes de viajar, participando aqui em Sumaré, nesse encontro agora, foi só de líderes da América do Sul. O mesmo encontro, só de militares da América do Sul. Também Deus nos abençoou muito ali, e Deus nos deu uma palavra para que também a gente pudesse estar saindo dali abastecido com direcionamentos estratégicos para a América do Sul. Então tinha gente da Argentina, do Chile, da Bolívia. Orem pela Bolívia. Foi o que os irmãos nos pediram que nós orássemos por lá. Pastor, a situação do esquerdismo aqui na Bolívia está muito séria e eles estão destruindo tudo que não possa imaginar. Até incêndio em floresta eles fazem, incêndio no centro de cidade. Nós estamos vendo um caos. Santa Cruz de la Sierra, que era uma cidade tão bonita, está se tornando uma cidade feia, estranha. E a gente que nasceu lá, parece que a gente não está reconhecendo mais a cidade. Então, ore pela Bolívia. Nossos irmãos da Colômbia, do Peru também. Nossos irmãos da Venezuela mandaram uma informação para mim e disseram assim: pastor, Coronel Chacon, disse, nós não temos condição de estar aí no Brasil, porque aqui na Venezuela, vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui. Disseram assim: nós aqui, como coronel, a gente mal tem dinheiro para comprar comida. Assim, não existe mais crédito para comprar a prestação aqui. O sistema financeiro do país inteiro quebrou. Você não tem como, vou passar um cartão de crédito, isso não existe mais lá. Então disseram o seguinte: olha, nós estamos aqui lutando. É uma situação muito séria. Você sabia que lá tem pessoas sendo enterradas em caixão de papelão, porque não tem caixão de madeira. E o papelão volta para levar outro. A coisa é muito horrível o que está acontecendo lá. Então pediram também oração a gente, nossos irmãos da Argentina, enfim, estivemos também nesse encontro. E eu voltei e cheguei aqui, só troquei a mala e fui para Palmas, no Tocantins. E lá me pediram que chegasse um dia mais cedo, para que nós pudéssemos também estar ministrando no Conselho de Pastores do Tocantins. E lá, uma coisa bonita que eu vi, pastores de todas as denominações reunidos para, em unidade, viverem uma estratégia de Deus. Então, lá tinha pastores da Igreja Batista, Igreja Bethel Church, Igreja Universal do Reino de Deus, enfim, tinha tantas igrejas lá que eu não sei os nomes, e Deus também nos deu uma palavra para ministrar ali, e todos nós saímos naquele encontro edificados. E depois nós entramos na conferência missionária nos dias subsequentes, e eu saí de lá na segunda-feira às 2 da manhã, cheguei às 5 aqui no aeroporto, e estamos em pé aqui para trabalhar para o Senhor, sentindo uma falta enorme dessa igreja aqui. E eu queria parabenizar, porque na minha ausência a orquestra
se posicionou aqui, né? Coisa maravilhosa, e eu vendo, sentindo uma vontade enorme de estar aqui. Que Deus abençoe o Bruno, que Deus abençoe todos os nossos amados irmãos, o Anderson, o Markley, enfim, todos que estão participando da nossa orquestra que está aqui também. Pediram uma salva de palmas para esse pessoal, amados. Eles estão trabalhando aí, né, num grande desafio. Obrigado pela vida de vocês. Vocês são presentes de Deus para essa igreja. E hoje, na hora que começou o culto, eu falei assim, não vejo a hora de estar louvando ao Senhor junto com a nossa orquestra. E ela começa com o hino, né, falando que Deus é fiel, né? Tu és fiel, Senhor. Eu digo, tu és fiel mesmo, Jesus. E eu glorifico a Deus pelo que está acontecendo aqui. Que Deus continue abençoando meus irmãos. Ministrações maravilhosas foram feitas aqui, né? Obrigado, pastor Jair, né? Todos os irmãos que estão cooperando e cooperaram nesse trabalho. E isso me dá um descanso enorme, né? E sabe de uma coisa, Deus ama esta igreja de uma maneira muito especial. Pode estar certo disso, você está debaixo do manto do amor de Deus, do cuidado de Deus, e por isso nós vamos continuar caminhando, e Deus vai nos abençoar de uma forma muito poderosa. Estive com alguns irmãos também que são originários de tribos indígenas. A tribo Craô, ela está no sul do Maranhão, um pouco dentro do Tocantins, um pouco dentro do Mato Grosso, e ela se divide em mais de 40 outras tribos, de modo que nós tivemos com o pessoal da tribo Cricati, Guajajara, e todo mundo oriundo do Craô, e também tinha mais uma tribo lá que eu não lembro o nome, se daqui a pouco eu me lembrar, eu falo aqui para os irmãos aqui também. Cada um fala uma língua diferente, e de modo que os indígenas que fizeram o louvor lá nesses dias, e Deus tem operado também naquelas tribos indígenas, e quando todos eles estão reunidos, são mais de 20 mil índios, mais de 20 mil. Então, isso vai entrar no nosso programa de oração aqui da igreja, naqueles 21 motivos de oração, vai entrar lá também as tribos indígenas. E, amados, Deus está salvando índios também. E os índios vivem dentro de um ambiente um pouco diferente do nosso aqui. Para os irmãos terem uma ideia, o pastor que estava junto comigo lá, que ele é um evangelista também, chamado Valber, ele é major da Polícia Militar, um homem que Deus levantou assim numa força extraordinária. E ele disse, pastor, eu estive lá e até qualquer dia desse eu vou passar aqui um videozinho só da parte das crianças lá, né? E do pedaço que ele está indo. Ele não vai nas 40 tribos, é só na parte que ele está indo. Fica mais ou menos 400 quilômetros de Palmas. E para chegar lá, você viaja mais ou menos quase umas 12 horas de ônibus. E quem vai de carro, de um certo momento para frente, tem que ser essas caminhonetes 4x4, porque senão não consegue, vai ter que ser rebocada para chegar até lá. Então, amados, a gente olha às vezes os indígenas e você acha que é alguma coisa distante, e aquela história do Brasil, os indígenas, etc. e tal, e parece que não passa disso. Mas são povos extremamente espiritualistas. Antes de eu viajar, eu conversava com esse pastor, ele estava nessa tribo, e um cacique quis falar comigo. E quando eu voltar lá numa outra oportunidade, na tribo, não em Tocantins, né, não em Palmas, eu faço questão de conhecê-lo pessoalmente. Ele me disse assim, pastor, a gente quer ser salvo por Jesus Cristo, e a gente quer ser liberto da cachaça, e tem muita miséria aqui. E aquela palavra me tocou, né? Ou seja, um indígena dizendo de uma realidade que eles estão vivendo lá. Mas quando eu chego lá com os irmãos e os indígenas, então eles me contaram como é que funciona um regime tribal. Tem muita briga aqui. A cachaça entrou aqui e ela mudou a vida da tribo. Então tem muita confusão, e até dessas confusões saem grupos, famílias inteiras, e vão para outros lugares, e lá montam a oca, lá monta toda uma tribo lá, e eles recomeçam a vida ali. Então ele disse que tem muita violência, tem muita miséria, tem muita fome também, doença, falta de educação, ou seja, falta muita coisa aqui. E lá eles são tão numerosos quanto nós vimos assim lá na África, a parte de crianças, são muitas crianças. Possivelmente no domingo que vem, se der tempo, eu passo aqui um videozinho para vocês terem uma ideia do tamanho da criançada. A criançada quase enche esse templo aqui, só de aqueles pequenininhos, né? É interessante, de faixa de 6, 7, 8 anos de idade. É muita criança que tem lá. Então, amados, também eles são muito espiritualistas.
Para ter uma ideia, um dia o pastor chegou lá e descobriu que, além do cacique, quem manda na tribo são os pajés. E os pajés, amados, eles não são aquilo que a gente pensa, querendo os ancestrais e tal. Na realidade, são todos feiticeiros. Todos feiticeiros. E um dia, esse pastor disse lá na tribo, ele fez assim, vou fazer reunião com os pajés. E convidou todos os pajés e assim, não é para eu chegar lá e Jesus salva e ponto. Não. Vou conversar sobre espiritualidade, experiências espirituais. E todos eles colocaram a mesma coisa. Um deles disse assim, pastor, está vendo aquela montanha lá? Quando eu vou naquela montanha que eu chamo o Espírito, ele vem. E eu vejo ele. E explicava como era o Espírito. Para vocês terem uma ideia. E aí ele percebeu que muitas pessoas que estavam doentes dentro da tribo era feitiço de um pajé para pessoas desafetas. E é coisa muito séria isso lá. Então, para ter uma ideia, durante um culto lá, estou falando aqui, testemunhos que foram dados lá, o pastor convidou os pajés para estarem no culto também. E eles estavam lá. Aí você começa a ter a dificuldade assim, como é que eu vou dizer para ele o que é pecado? Se ele não conhece a Deus, se ele não conhece o que é pecado, não conhece a palavra, como é que vai traduzir isso? Então, tinha alguns pajés que foram no culto. E é interessante que o pastor tinha dito para eles, olha, aquela entidade que você vê e que você descreveu como é que é, você vai ver durante o culto, mas ele vai estar amarrado. Foi desse jeito. Então, teve o culto e o pastor falou assim, qual é a ideia de eu mostrar para eles o que é perdão de pecados e como é que Deus perdoa e o que é o pecado? Chamou um índio lá, convertido já e tal, né, que está na ativa já, conhecedor da palavra, falou assim, corta madeira aí, e corta aquele bastante cavaco de madeira e põe um monte aqui na frente aqui. E cortaram madeira pequena, né, picaram com o machado lá e fizeram um monte de madeira. Ele disse, uma madeira, rapaz, quando ele trouxe, eu não conheço as madeiras lá da selva, ele dizendo, mas a madeira, ela tinha um cheiro muito ruim, parecia cheiro de fezes humanas. Assim, você cheirava assim, um cheiro ruim, ele falou assim, rapaz, eu acho que isso aí vai ser bom para representar o pecado. Mandou acender um fogueirão lá fora. E a hora que ele pregava o evangelho, dizia, o pecado é como essa madeira que está aqui. Então, e os índios começaram a pegar as madeiras. Ele disse, então o que é o perdão de pecado? Como é que Jesus perdoa o pecado? Então vocês vão lá fora agora na fogueira e vão jogar essa madeira lá. E um dos pajés encheu a mão daquelas madeiras e foi lá para o fogo jogar lá, querendo perdão de Jesus. Ou seja, teve que fazer uma simbologia para que eles entendessem dentro de uma situação cênica, né, como é que é o perdão dos pecados. Né? E ele olha para aquele pajé e diz assim, você viu o que eu te falei? E o pajé disse, eu vi aquela entidade lá da montanha, estava aqui amarrada, com as mãos para trás, aqui no meio do culto. Você vê que Deus está trabalhando, amados, no meio de povos, aí você começa a entender, quando a palavra diz que vai chegar línguas, povos, nações, e lá é exatamente isso, né? Então, em qualquer dia, eu vou vir aqui com o cocar que eu ganhei, né? Vocês não ficam muito assustados se esse pastor entrar aqui com um cocar cheio de penas aqui, mas pelo menos para as crianças lá, a gente vai mostrar como é, né, que eles me deram de presente, como uma lembrança, né, do contato nosso com a tribo, e me pediram que eu passasse, eu pedi para eles alguns corinhos que a gente canta aqui, como aquele Santo, Santo, Santo és tu, Senhor, e ele disse, passa para a gente que nós vamos traduzir para você para a língua do Craô, né, e para um dia a gente cantar aqui, e como a gente já canta aqui como a língua lá da África, né, alguns corinhos aqui, nós vamos um dia estar cantando aqui, já que somos uma igreja missionária evangelística, nós vamos estar cantando aqui também na língua dos Craôs, né? E você vê que é uma língua meio complicada de falar, mas eles cantam com uma alegria tão grande que contagia o coração da gente. E nós estamos de volta aqui, amados, para continuarmos caminhando juntos, e Deus nos deu uma oportunidade, e aí por isso que eu peço sempre a oração por essa igreja aqui. Possivelmente no dia 15 de dezembro, eu devo estar em Brasília ministrando no Ministério da Justiça, e vai estar o ministro da Justiça nessa ministração também. Então, assim como o governador do Maranhão estava no culto que nós ministramos lá quando chegamos, e para a glória de Deus, aquele homem recebeu a palavra de Deus, ele é do Partido Comunista do Brasil, né, e recebeu com muita alegria a palavra de Deus ali, eu fiquei assim impressionado,
né, da maneira como a palavra de Deus ela é poderosa para tocar nos corações das pessoas, né? E Deus nos deu essa oportunidade. Nós estávamos no Ministério da Justiça, possivelmente no dia 15 de dezembro, para poder estar ministrando num evento que vai ter lá, e vai estar o ministro da Justiça, secretários e várias autoridades, e nós vamos estar levando lá a palavra de Deus, mostrando o que é a fé em Cristo Jesus, o que ela faz para um ministro de Estado. Orem por nós, porque Deus nos levantou para pregar o Evangelho para pessoas que estão, às vezes, na rua caída, mas também para ministros de Estado, governadores, e nós vamos no nome do Senhor Jesus. Você promete orar por esse vosso conservo aqui? Então, ore por nós, que Deus vai nos abençoar e nós teremos boas notícias para a igreja aqui também. Amados, o tempo vai andando muito rapidamente aqui, mas eu quero trazer uma palavra para compartilhar com a igreja, que está no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, e dos versículos de 9 até 16, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí, enquanto eu vou fazer algumas considerações iniciais aqui. Existe um autor que escreve livros, ele é um médico psiquiatra chamado Augusto Cury. Quem já leu o livro do Augusto Cury aqui? Levanta a mão assim, ó. Muitas pessoas já leram o livro dele. Era uma pessoa que não cria em nada, e um dia ele escrevendo tantas coisas e teve um contato com a palavra de Deus, e ele então se rendeu ao Evangelho de Jesus Cristo, e ele escreve muitos livros de fácil entendimento, porque ele é psiquiatra, e na área de psiquiatria e também psicoterapia, normalmente quando você vai ler esses livros, eles são muito técnicos, e são livros difíceis de entender, mas ele escreve na forma de romance, que facilita o entendimento de todo mundo. Ele cria personagens e ele escreve assim. E tem um livro que ele escreveu, chamado Prisioneiros da Mente. E nesse livro ele faz uma afirmação assim: mentes ansiosas, com baixo limiar para suportar frustrações, se multiplicam como um vírus na era digital. Esses são tempos sombrios para o planeta Terra e ainda mais sombrios para o planeta chamado mente humana. Esta afirmação leva-nos a refletir sobre como andam nossas mentes, visto que todas as formas de pensamento têm na mente a sua sala de recepção. Belíssimas ideias e criações maravilhosas nascem nas mentes humanas. Toda arte e ciência saem das mentes dos indivíduos, mas também toda alegria, tristeza, dores que vivenciamos passam também pelas nossas mentes. Do ponto de vista religioso, a fé, a esperança e toda forma de crenças e valores também passam pela nossa mente. Toda maldade, todo ato de autodestruição, todo pecado também passam pelas nossas cabeças. Todos nós, neste culto que estamos aqui hoje, estamos sob condições geradas pelas nossas mentes. Sejam condições agradáveis, podem ser bloqueios e até mesmo dores. E pela importância desse assunto, que ele toca em todas as áreas da nossa vida, para o bem e para o mal, eu quero trazer uma palavra de reflexão sobre esse tema. Considerando que você, todos nós, somos prisioneiros da nossa mente, eu faço a seguinte pergunta: o que a tua mente tem produzido para a sua vida? Se você der uma olhadinha para o lado, você vai ver algum prisioneiro da mente bem do seu lado aí. Você não, mas só quem está do seu lado. Dê uma olhadinha para você ver assim, ó, para ele não perceber que você está olhando. Fala assim, ó, liberte-se. Declara essa palavra. E para dar base a essa palavra, amados, nós vamos ler esse texto que está no livro de Coríntios, no capítulo 2, 1 Coríntios 2, do 9. E quando chegar no versículo 16, a última frase, eu quero ler junto com toda a igreja. Então eu começarei a ler no número 9. Sim, mas está escrito, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Todo esse texto está falando de mente, você vai perceber, direto ou indiretamente. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele?
Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E toda a igreja junto? Mas, vamos ler todos juntos esse versículo? Pois, quem conheceu para que possa instruí-lo? Mas, de novo, mas, nós temos a mente de Cristo. Que coisa maravilhosa é isso. Mas vem a pergunta, tem diferença entre cérebro e mente? A palavra é cérebro, não é cérebro. Tem diferença? Tem sim. É como se você pegar um computador, que se você não colocar nada dentro dele, ele não funciona. Mas você coloca um software lá dentro, e ele então é a parte inteligente que executam funções. Então o que é o cérebro? Ele é uma massa encefálica que está dentro dessa caixa chamada crânio aqui, e ele é formado por uma rede de neurônios, que são células especializadas, e que elas são todas ligadas entre si. Então, cérebro, estamos falando de uma coisa física, material, e que se você abrir essa caixa aqui, você vai achar lá dentro essa massa que eu estou dizendo aqui, todos nós temos essa massa, e é aqui que os médicos neurologistas trabalham. Mas dentro dessa massa operam coisas que não se pegam. É aí que entra o psicólogo e é aí que entra muitas outras coisas, porque aí está todas as nossas funcionalidades que mexem com o campo imaterial do ser humano. Então o cérebro é uma coisa física e a mente é uma coisa não física. Então vamos lá. A palavra mente, então, significa pensar, conhecer, entender, porém também ela pode ter significado de medir, ponderar, julgar, visto que, com habilidades que ela possui, ela pode avaliar o peso e até as consequências daquilo que nós estamos pensando. A mente implica num conjunto de processos que se desenvolvem de forma consciente e também inconsciente. E permite ao ser humano ter a capacidade de obter informações, associá-las, analisá-las e obter suas próprias conclusões. O fato é que você que está aqui neste culto, e todo ser humano, você é o resultado de como a tua mente funciona e dos depósitos que estão dentro dela. E os depósitos que estão dentro da sua mente podem colocar-nos em três condições. Ou eu tenho uma mente sadia, ou eu tenho uma mente doentia, ou eu tenho uma mente pecaminosa, que são três coisas diferentes. Uma mente doentia, por exemplo, se você está em depressão, você é uma pessoa que está sempre triste, para baixo, você tem uma mente doentia, só fala de coisas negativas, então parece que toda novidade sempre é alguma coisa negativa. Você viu hoje, morreu não sei o quê, você viu hoje, teve um acidente, você viu hoje, sempre aquela situação. Você é motivado porque o seu depósito mental, ele está cheio de coisas negativas, e você expressa segundo isso, você vê o mundo segundo isso também. Mente doentia. E ela pode levar a depressão, pode levar até mesmo um ato de suicídio. É uma mente doentia que leva a isso. Você tem a mente pecaminosa, ou seja, quando você tem depósitos na sua mente que estimulam na direção de você transgredir a lei moral de Deus. E você tem uma mente sadia. Agora, veja só, a mente ela tem um poder enorme de determinar como você vai agir. Se você olhar no livro de Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, diz assim: porque como imaginou na sua alma, e aqui é mente, assim é. É interessante isso. Se a palavra de Deus ela registra isso nessa direção,
Porque há um entendimento de que a mente, ela exerce um poder enorme sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo que nós somos capazes de fazer. Como diz aqui, nossas ações são afetadas pelas coisas que habitam em nossas mentes. Então, veja só, você se comporta segundo a maneira como a sua mente processa e segundo os depósitos que estão dentro da sua mente. Amados, ninguém aqui de nós é perfeito. Então, nós estamos aqui, tudo que acontece com o ser humano passa pela sua mente. Se você está triste porque entrou um estímulo pelos seus olhos ou pelos seus ouvidos, a sua mente processou e ativou um estímulo, que pode ser negativo ou pode ser um estímulo positivo. Toda forma de você viver, de você enxergar o mundo, a sua mente está sempre trabalhando. Então a sua mente é algo extraordinário para a sua vida, para a nossa vida, para nossas formas de relacionamento, a maneira como a gente enxerga o mundo, a maneira como a gente recebe os valores, como você recebe a palavra de Deus, tudo isso é pela mente. Pode ser entrar na sua vida pelos sentidos, mas vai para a mente, nesse computador que processa, e ele vai colocar isso em algum lugar dentro de você. E é interessante que, se você olhar como Augusto Cury disse aqui, ele identificou que nós somos prisioneiros da nossa mente. E verdadeiramente somos. Você só vai até onde a tua mente pode te levar. Vamos dar um exemplo. Eu estava um dia conversando com um militar em Brasília e ele servia cafezinho. E eu notei que aquele menino ele tinha um grande potencial, muito humilde. Aí eu falei assim, você está estudando para quê? Ele disse, eu quero ser tipo um garçom dentro da aeronáutica. Eu falei, é mesmo, é? Sim, por que você não pensa em ser um chefe de cozinha de um hotel internacional? Ele dizia assim, pastor, na época eu era coronel, coronel, eu? Ou seja, aonde estava o limite dele? Na capacidade intelectual dele? Não, estava na mente. Ele colocou um bloqueio que a condição social dele não permitia a ele ultrapassar aquela condição que ele vivia. Então ele estava debaixo de um bloqueio. Amados, e tem muita gente dentro das igrejas debaixo de bloqueios. Eu fui convidado a ministrar numa igreja no Irajá, no Rio de Janeiro. O pastor disse para mim, olha, a minha igreja lá tem 400 jovens e quase todos moram em periferia. E convidou a mim um pastor chamado Anastácio, que trabalha no Banco Safra. Nós dois tivemos uma história muito parecida. E ele disse, eu quero que você vá lá conversar com aqueles jovens, porque eles não acreditam neles mesmos. Ou seja, uma igreja com 400 jovens, mas todos debaixo de um bloqueio por causa de uma condição social. Então, onde está o bloqueio? Na capacidade daqueles jovens? Claro que não. O bloqueio está onde? Na mente. Então, veja que a mente ela pode te limitar ou ela pode te prender. Você pode estar vivendo, como dizia aqui esse autor aqui, dentro de um ambiente onde você está numa prisão, que a tua mente te colocou nessa prisão, e você não consegue ver saída. Aí você fala, pastor, mas como é que a gente vai viver? Se nós somos seres humanos, a gente quer ser uma pessoa alegre, como é que a gente consegue isso? É o texto que nós lemos. O segredo é você ter a mente de Cristo. E aí nós entramos nesse texto aqui, que é um texto maravilhoso. Eu quero que você em casa releia e leia de novo esse texto em 1 Coríntios 2, do 9 até o 16, né, que o apóstolo Paulo compreendia isso. Por que ele era um homem que vivia debaixo de sofrimento, perseguição, e estava mandando carta dizendo, regozijai-vos, há poucos dias da morte? Porque a mente dele não estava presa às limitações de um prisioneiro da mente. O segredo era, e ele escreveu essa carta aqui aos Coríntios, porque ele tinha a mente de Cristo. Mas para a gente ter a mente de Cristo, mas que mente é essa? Porque diz aqui, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É você pensar como Jesus Cristo. Quem tem a mente de Cristo, pensa como Jesus Cristo. É interessante que a Bíblia diz assim, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Às vezes nós começamos a pensar muito nas coisas que são daqui e nós começamos a entrar num certo desespero de alma, porque você não vê saída. Mas quando você pensa como Jesus Cristo pensa nas coisas que são de cima, você não se limita às ameaças, ou às dificuldades, ou aos bloqueios que a vida aqui coloca para você.
Então a primeira coisa, nós temos que aprender a pensar como Jesus Cristo pensava. E aqui está essa primeira palavra estratégica para a igreja. Pense como Jesus Cristo pensava. Jesus Cristo estava ali, junto aos seus discípulos, e dizia, o pequeno filho do homem vai morrer, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar, e depois ele volta para a glória dele. Jesus não estava preso à condição de que ele ia morrer, mas ele estava falando assim, não, eu vou voltar para a minha glória lá. Amado, você está aqui, mas um dia você vai voltar para a glória e o teu Pai te espera lá. Vamos pensar como Jesus Cristo. Nós não temos que pensar como o homem que está aqui na terra sem esperança, quando nós começamos a entrar num ambiente em que a nossa mente ela é transformada de uma mente humana que só vê o que está aqui, para uma mente que vê além disso. E só vê além disso quem tem a mente de Cristo, quem pensa como Jesus Cristo. A mesma coisa, nós temos que sentir como Jesus. Mas nossos sentimentos, eles às vezes transparece que a nossa mente está doentia. Nós nos aborrecemos com facilidade uns com os outros. Aí quando eu olho para como é que era o sentimento de Jesus, mesmo com as pessoas mais estranhas, sempre o sentimento de Jesus era de compaixão, de amor e de misericórdia. Impressionante, Jesus não pronunciou nenhuma palavra contra Pilatos. Jesus não pronunciou nenhuma palavra contra aquelas pessoas que o torturaram. Jesus estava sendo pregado na cruz, não pronunciou nenhuma palavra ali. Jesus foi perseguido de várias maneiras, ele nunca liberou um juízo sobre a vida daquelas pessoas desejando mal. Teve cidade que ele não foi recebido, e João disse, se eu quiser a gente ora, desce fogo, acaba com tudo. Ele disse, não é assim não, eu não vim aqui para fazer isso. Então, amados, Jesus ele sentia compaixão e misericórdia das pessoas, independente da condição delas. Então a primeira coisa, Jesus, ele pensava nas coisas de cima, e para eu ter a mente de Cristo eu tenho que pensar nas coisas de cima. Quando tudo estiver estranho aqui embaixo, difícil, tormentoso, comece a pensar nas coisas de cima, que você vai ver que é algo extraordinário acontece com a sua vida. Amados, nós também temos que servir como Cristo. Jesus servia a todos com humildade, e ele dizia, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Quem pensa como Cristo, quem tem a mente de Cristo, serve com humildade, não por obrigação, nem por força moral, mas serve porque tem amor no seu coração para servir aos outros. E para servir, às vezes, você vai precisar de uma boa dose de humildade. Quem tem a mente de Cristo, age como Cristo. Jesus agia com sabedoria, com mansidão, equilíbrio, mas também com poder e com autoridade. Agir como Cristo agia. Da mesma forma, quem tem a mente de Cristo, ver como Cristo. E como é ver como Cristo? É ver as coisas que ainda não existem como se elas já existissem. Você consegue ver isso? Eu estou colocando aqui, amados, nós estamos num processo de construção. Ninguém aqui é perfeito, mas eu queria que você entendesse isso também. Amados, quem tem a mente de Cristo fala como Cristo. Jesus tinha um espírito de conhecimento, sabedoria e de autoridade. E ele dizia, como está em João 8:28, mas falo como o Pai me ensinou. Então nós temos que ter uma linguagem de comunicação que é aquela que a palavra de Deus nos ensina também. Então eu tenho que corrigir às vezes a minha linguagem para que eu possa falar também como alguém que tem a mente de Cristo. Então não é qualquer palavra que a gente pode estar produzindo toda hora. Então nós temos que entender qual é a linguagem que me coloca no ambiente em que eu possa manifestar que eu tenho a mente de Cristo. Também, amados, ter a mente de Cristo significa ouvir como Cristo, ter uma mente sensível à voz de Deus, porque em João 15:15 Jesus diz, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então veja só que também ter a mente de Cristo é você falar como Cristo, mas também é você ouvir como Jesus Cristo ouvia. Outra coisa importante, se você tem a mente de Cristo, você se relaciona com outras pessoas como Cristo se relacionava também. Ter a mente de Cristo, então, é se parecer com Cristo, na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de agir e na forma de se relacionar. Amém, igreja? Só que para eu ter a mente de Cristo, eu estou num mundo aqui que me forja uma mente profundamente humana, profundamente material, profundamente deformada
pelos conceitos que os homens criaram de se entender, entender o próximo e até mesmo de entender Deus. O que significa que nós todos, quando aceitamos Jesus, nós entramos num processo de transformação. Então eu vou ter que começar a renunciar a algumas coisas dessa mente carnal para que a mente de Cristo ela opere em mim. E cada um de nós aqui está num determinado nível, nesse processo, na medida em que você libera a palavra de Deus, para que ela, pelo Espírito Santo, ela comece a produzir em você essas mudanças que você precisa e eu preciso, para que eu possa ter verdadeiramente a mente de Cristo. Vamos dar um exemplo aqui. Se você pegar todos os discípulos de Jesus, eles tinham uma forma de pensar e eles eram religiosos, mas depois que eles passaram a conviver com Jesus, você vai ver, eles tornaram-se pessoas muito diferentes. O que mudou neles? A mente. Não mudou o braço, não mudou a cor da pele, não mudou a sobrancelha, não mudou o estilo de cabelo, a forma de vestir, mas o que mudou neles foi a forma de pensar. Então aquele João que queria orar para descer fogo sobre a cidade, destruir todo mundo, ele transforma-se no apóstolo do amor. Aquele Pedro impulsivo, e também que negou Jesus, e você vai ver ele morrendo por Jesus agora, tudo isso estava na mente. Nós vamos olhar também, amados, uma vez eu estava em Brasília, fazendo um evangelismo numa área, e uma área bastante extensa, e descobri uma área de uma invasão que era escondida, porque tinha uma vegetação bastante alta, você entrava uns 200 metros lá para dentro e estava surgindo uma invasão enorme, e eu falei, vou lá. E fui lá para pregar o evangelho ali. Cheguei numa casa, encontrei, dentre as várias que eu andei, mas encontrei uma que me chamou a atenção. Lá tinha uma mulher. E eu preguei o evangelho para ela, e ela entendeu que o evangelho era bom. O evangelho era bom, porque o evangelho é bom, é santo, é tremendo. Mas é interessante que aquela mulher não quis aceitar Jesus, porque implicava em mudanças. Mudança da mente. E ela disse para mim e para um outro evangelista que estava comigo, e tinha mais outras pessoas, ela disse assim, é porque eu tenho o poder de seduzir os homens. Ela lidava com prostituição, e ela sentia que aquele poder era algo que para ela tinha valor, o poder de seduzir homens. Então, quando eu preguei o evangelho que tocou na mente dela, que tinha que haver mudança, ela disse, mas aí eu não quero, eu vou perder esse poder. Impressionante isso. Enquanto eu estava meditando esse texto, veio-me essa lembrança de uma pessoa que não queria ser transformada porque ela sentiu que ela ia perder alguma coisa. Eu quero dizer para você que para você ter a mente de Cristo, você vai perder alguma coisa. Você está disposto a perder alguma coisa? É aqui que começa, amados, a verdade de como nós encaramos a palavra de Deus. É quando eu me submeto à palavra de Deus e eu estou disposto a perder alguma coisa. De repente eu tenho que tirar meu orgulho para colocar a humildade no lugar. E cada um de nós aqui, amados, nas pressões que vivemos do mundo em que estamos, somos empurrados a ter uma mente carnal, uma mente segundo a mente dos homens que não tem Deus. Mas nesta noite o Espírito Santo está falando comigo, com você, que Ele quer colocar algo muito superior nas nossas vidas, como nós lemos aqui, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, mas não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E aqui está um povo que discerne as coisas espirituais. Deus quer tocar na minha vida, quer tocar na sua vida nesta noite aqui. E o que muda na gente? É quando nós recebemos a palavra de Deus, e nós damos espaço para que o Espírito Santo de Deus comece a mudar a nossa mente. E aí começa uma batalha dentro da nossa mente. Mas por que eu tenho que abrir mão disso? Por que eu tenho que mudar de comportamento? Por que meus conceitos têm que ser mudados? É para que nós tenhamos a mente de Cristo, porque quem tem a mente de Cristo se parece com Ele. E todo mundo espiritual reconhece que você não é uma pessoa normal, porque você pensa como Jesus, você vive como Jesus, você age como Jesus, e você se relaciona como Jesus Cristo. E o diabo não pode com pessoas que se parecem com Jesus Cristo. O mundo precisa ver pessoas que pensam como Jesus. O mundo precisa ver igrejas cujos membros tenham a mente de Cristo. O mundo precisa ver pastores que tenham a mente de Cristo, membros de igreja, famílias, jovens, crianças, adolescentes,
que tenham a mente de Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Estamos chegando ao final dessa ministração, amados. O psiquiatra diz que nós somos prisioneiros da nossa mente. Mas nesta noite Deus quer operar em nossas vidas. Quero convidar a igreja a ficar de pé neste momento. Você quer sair daqui com uma mente sadia? Continuar com a sua mente doentia? Mente pecaminosa? Como você quer sair daqui? Eu quero convidar todos aqui para termos a mente de Cristo. Você quer ter a mente de Cristo? Você quer, meu amado, você quer jovem, você quer irmã, irmão, você família, você quer ter a mente de Cristo? Você quer pensar como Jesus pensava? Você quer agir como Jesus agia? Você quer que a glória de Deus ela venha sobre a sua vida e você, onde você for, você seja o depositário da glória de Deus? Você quer mudanças? Amados, essa palavra ela também é uma palavra desafiadora. Ela mexe com quem eu sou. E para eu estar ministrando aqui, Deus tem falado muito ao meu coração esses dias sobre esta palavra aqui, já não é de agora, que Deus tem falado antes de eu viajar para São Luís do Maranhão, Deus tinha falado comigo sobre esse assunto, e hoje eu estava ali pensando, vem cá, mas o que eu vou ministrar hoje? Mas a palavra já foi dada. Ele disse, mas Senhor, eu não me lembro, assim, vai nas tuas anotações que está lá. E eu fui nas minhas anotações, tinha essa palavra, para compartilhar com o meu e o teu coração também. Amados, eu quero ter a mente de Cristo. Eu não quero viver meio barro, meio tijolo. Sou tão humano quanto todos que estão aqui. Não sou melhor do que ninguém nesta igreja aqui. Mas eu quero dar alguns passos a mais para que a minha mente ela passe a pensar como a mente de Cristo. Eu quero mudança do que está aqui dentro. Aqui dentro da minha mente tem vários padrões para muitas coisas. E dentro da sua mente também tem vários padrões aí. E alguns padrões que o Espírito Santo está dizendo, eu quero mudar. Alguns padrões que você tem. Mas o Espírito Santo tem que encontrar lugar em minha vida e em tua vida também. Deus não invade a nossa mente e diz, eu vou mudar de qualquer maneira. Não. O Espírito Santo ele só entra onde ele é bem-vindo. Você tem que dizer, Espírito Santo, muda alguma coisa em mim. Às vezes você olha e fala assim, mas eu sou um cara tão normal, tão tranquilo. Mudar o quê? Cuidado, tem uma venda. Peço ao Espírito Santo para tirar essa venda. A hora que ele tira, a gente fala assim, ai, mas eu sou isso aqui. Deus quer transformar as nossas vidas nesta noite aqui. Eu não quero sair daqui como eu entrei. Eu não quero sair daqui com um rótulo, prisioneiro da mente. O Espírito Santo não quer que você saia daqui levando uma placa, eu continuo prisioneiro da mente. Eu fui num culto onde cantamos cadeias cair, cadeias quebrar, e você chega em casa todo preso ainda. Nós não combinamos cantar esse hino aqui. Mas o Espírito Santo alinhou todas as coisas para que eu e você, do início da oração, quando foi orado aqui, o Cláudio estava orando e falou, Espírito Santo, assume o controle. Lembra dessa palavra, controle do Espírito Santo. Foi cantado aqui, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O nome de Jesus há poder, o nome de Jesus há poder. Amado, tem cadeias que estão na mente. Enquanto elas não forem quebradas, você não experimentará mudanças e a vida abundante que Jesus Cristo tem. Talvez você esperasse um culto com muitos movimentos, mas cada ministração que está sendo liberada aqui são ministrações estratégicas, que está nos preparando para a volta de Jesus. Não é apenas para você sair daqui, daqui a pouco, eu nem lembro mais. O Espírito Santo de Deus está aqui neste culto, ministrando sobre você, dizendo, receba esta palavra, que ela vem do trono de Deus para a sua vida. É uma palavra estratégica e você vai precisar dela, meu irmão. Você vai precisar ter a mente de Cristo para lidar com o seu marido. Você vai precisar da mente de Cristo para lidar com a sua esposa, com seus filhos, lá no seu ambiente de trabalho hostil, num vizinho complicado,
num mundo cheio de pressões pecaminosas, nós precisamos ter a mente de Cristo, que é a única proteção que nós temos contra as ideologias que estão aí. Amados, eu vou passar aqui um vídeo de um pastor se retratando para a igreja, porque ele fez comentários sobre duas empresas que elas promovem essa ideologia de gênero para crianças. Um pastor, e eu olhei aquela cena que está gravada, com tristeza, porque eu falei assim, olha o que está acontecendo, pressões sobre a mente. Você tem que mudar os seus valores para se adaptar a uma condição, entre aspas, legal, porque o pecado agora está virando lei. Só quem tem a mente de Cristo que resiste isso. Vou dar um exemplo aqui, para encerrar. João Batista tinha a mente de Cristo. Ele não negociava nenhum valor. Como ele terminou? Se ele fosse flexível, ele ia dizer, eu não tenho nada a ver com a vida de Herodes. Ele podia dizer isso. Ele presta conta para Deus e eu fico na minha. Mas a pregação dele na beirada do rio, porque ele tinha a mente de Cristo, ela viajou pelo vento e chegou dentro do palácio de Herodes. E foi como uma seta no coração de Herodes, de Herodias e do coração de todo mundo. E suscitou um ódio dentro daquele palácio. E que ele foi preso por causa da pregação dele. Porque ele tinha a mente de Cristo. E num ato de vingança no meio de uma festa, ele é degolado. Porque ele tinha a mente de Cristo. Irmãos, vocês estão percebendo que a igreja está entrando num funil? Uma lei aqui, uma lei ali, uma decisão do Supremo aqui, uma decisão do Supremo ali, um procurador aqui aperta o pastor Jorge Linhares lá em Belo Horizonte, esse lá na Bahia aperta o outro, outro aqui, um pastor é preso lá no Canadá, o outro é na Austrália, está assim devagarzinho, mas o cerco está fechando. O Espírito de Deus está nos preparando, amados, para termos a mente de Cristo. Nesse tempo em que o inimigo quer tomar a mente das pessoas e está lutando para arrebatar a próxima geração através da ideologia de gênero que ela começa aqui, nas crianças. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Eu não quero sair daqui com a minha mente doentia ou com a minha mente preparada para receber o que o mundo está colocando. Mas eu quero sair daqui com a minha mente para ser a mente de Cristo. E o Espírito Santo te convida a tomar essa decisão hoje também. Vamos orar ao Senhor. Faça a sua entrega agora, a entrega da sua mente. Fala, Deus, a minha mente sempre esteve na minha mão. Ou a minha mente carrega cadeias. E eu me sinto um prisioneiro verdadeiramente da minha mente. Mas eu quero ser livre. Eu quero ter a mente de Cristo. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi liberada dentro da visão que o Senhor me deu. E essa visão, Senhor, ela está muito forte na minha alma. Como naqueles momentos o Senhor me visitou nesta tarde, Senhor. A tua presença ali era tão poderosa, Senhor. E eu te pedi que aquela presença também estivesse aqui neste culto. Porque nós precisamos desta presença, para que todos saibam que a tua palavra não é uma narrativa humana, Senhor, não é uma engenharia teológica que nós lançamos sobre o povo, mas é uma revelação do teu Espírito para tempos decisivos, em que a igreja está debaixo de muitas pressões, meu Deus, pressões visíveis e pressões invisíveis. E neste dia o Senhor fala conosco acerca de termos a mente de Cristo. Pai, as nossas mentes são disputadas no reino das trevas de dia e de noite. Mas nós nos colocamos na tua presença agora. Que toda a pressão do inferno cesse sobre a mente dos meus irmãos, sobre as nossas famílias, sobre os nossos ministérios, sobre os nossos casamentos, sobre a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Pai, que toda estratégia do inferno de conquistar as mentes,
elas sejam neutralizadas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, que nesta noite as mentes prisioneiras sejam, Pai, libertas pelo poder da Tua palavra. Que nesta noite, Pai, as cadeias de tristezas caiam. As cadeias, Pai, de depressão caiam. As cadeias carnais da concupiscência caiam, Senhor. Ó Deus, as cadeias da desesperança caiam. As pressões pecaminosas, que são verdadeiras cadeias, sejam quebradas nesta noite na autoridade do nome de Jesus. Ó Deus, que todas as cadeias emocionais se quebrem nesta noite. Pai, que a partir de agora o Teu Santo Espírito venha visitar as nossas mentes. Meu Deus, cura-nos de toda enfermidade da mente, Senhor. Não nos deixa sair daqui como doentios de mente. Não nos deixa sair daqui prisioneiros de uma mente pecaminosa, inclinada à transgressão, Senhor. Mas queremos sair daqui dispostos, ó Deus, que o Senhor possa proporcionar transformações profundas em nossas mentes, para que as nossas vidas reflitam que nós somos Teus servos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Liberta, Pai, a juventude, os nossos adolescentes, novos convertidos, meu Deus, maridos, obreiros, líderes, Senhor. Opera no meio do Teu povo com Teu grande poder. Pai eterno, que possamos sentir cada dia a verdadeira liberdade que encontramos em Cristo Jesus, quando a nossa mente, ela se converte para ser a mente de Cristo. Pai eterno, que toda resistência caia agora, que toda barreira caia agora, Senhor, que todo orgulho, que toda indiferença caia pelo poder do nome de Jesus, e que nesta hora o vento do Espírito sopre sobre as nossas mentes, trazendo de novo a alegria da salvação, trazendo o seu ânimo, o renovo, a fé, a esperança, uma visão, Senhor, das coisas que não existem, como se já fossem, uma visão que só a fé pode mostrar. Pai eterno, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, Senhor. Renova-nos nesta noite, renova-nos, Espírito Santo, abre as comportas sobre este lugar e inunda nossa alma com a Tua presença. Ah, Espírito Santo, que a nossa mente seja o ambiente da Tua revelação, seja o ambiente da meditação naquilo que edifica, naquilo que fortalece, que nos coloca em conexão com o Teu trono de graça e bondade. Meu Deus e meu Pai, que todas as conexões humanas que têm lançado veneno sobre a nossa alma, elas sejam desfeitas agora, pelas redes sociais, televisão, por qualquer forma de comunicação, eu declaro desfeita no nome de Jesus. Meu Deus, que o Teu povo, Senhor, tenha discernimento, para não beber nestas fontes, Senhor, que causam tantos danos à mente física, à mente emocional e à mente espiritual, Senhor. Levanta uma igreja, Pai, que se pareça com o Senhor Jesus. Uma igreja que, aonde ela passar, ela deixa o bom cheiro de Cristo, Pai. Recebe a nossa oração, a nossa súplica. Te louvamos por este culto, Senhor, tão abençoado. E que tudo aquilo que o Senhor liberou nesta noite, Pai, continue, meu Deus amado, nos nossos corações, produzindo os propósitos do Senhor, para o qual esta palavra foi direcionada. Que o Teu povo não venha a ser pego de surpresa na mente, não venha a ser surpreendido, Senhor, mas que o Teu Espírito que habita em nós possa nos dar os alertas, o discernimento, Senhor. Pai celestial, livra-nos da roda dos escarnecedores, livra-nos dos ambientes, Senhor, que contamina, meu Pai. Ó Deus, nós colocamos as nossas mentes na Tua presença. Ó Deus, porque é a única segurança que nós temos, é a Tua presença, porque queremos ser parecidos com Jesus. Assim nós choramos e Te bendizemos, meu Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus
repousem sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua família e sobre esta igreja. E todos que recebem esta palavra em unidade, diz amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã. Vai na paz do Senhor Jesus e tenha e expresse a mente de Cristo. Lembrando que dia sábado que vem, o nosso encontro de mulheres aqui, mas é para toda a igreja. Venha ser abençoado e para você ser uma pessoa abençoadora também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.